O meu nome é João Boavida, nasci em Lisboa, na freguesia dos Anjos, em 1951, em 5 de novembro de 1951. Fiz 72 anos agora, mas, embora tenha nascido em Lisboa, tive sempre uma grande vontade de viver na Costa da Caparica. Isto porquê? Porque o meu primeiro verão foi passado na Costa da Caparica e, a partir daí, não falhei mais nenhum verão até esta idade. A partir dos 25, 26 anos comecei a morar lá, porque entretanto casei-me e arranjei casa lá e fiquei a morar lá até aquela altura. Todos os meus filhos nasceram lá e a ligação que eu tenho à costa portanto, é uma ligação antiga e muito forte, tem a ver com o mar, com a minha paixão pelo mar e com as atividades que, tendo em conta, inclusive, a influência da minha presença na Costa da Caparica, digamos assim, foram incrementadas um pouco esta relação com o mar. O interface mar-terra na Costa da Caparica é extraordinariamente curto, portanto quem mora lá tem que ter mais ou menos uma vivência intensa com o mar. Eu, entretanto, fiz o curso geral dos liceus em Lisboa, como é óbvio, em dois colégios, no Colégio Manuel Bernardes e no São João de Brito, e, entretanto, fui para a universidade. Fui para a universidade, tirar a medicina, onde estive a cursar até ao terceiro ano. Entretanto, no terceiro ano, fui chamado, como já não havia mais adiamentos e tendo em conta que tinha acontecido o 25 de Abril, eu fui chamado para prestar o serviço militar. Prestei o serviço militar, entretanto, as coisas não foram extraordinariamente simples e um grande amigo meu, o professor Luís Saldanha, que é o professor Luís Saldanha do Parque Marítimo Luís Saldanha, que era um grande amigo meu, disse: não, tens que ir para a Biologia. E assim fui. Eu passei de Medicina para a Biologia, onde fiz todas as cadeiras de formatura, mas não cheguei a exercer, precisamente porque naquela altura o Estado estava um bocado encerrado no que diz respeito a admitir pessoal de novo. Eu era pura e simplesmente tarefeiro, não tinha segurança nenhuma, entretanto já me tinha casado e precisava de ter alguma garantia para a minha sobrevivência. Então enveredei pela carreira comercial, embora tenha ainda desempenhado alguma atividade como responsável da coleção marítima do Rei Dom Carlos no Aquário Vasco da Gama e como investigador no Instituto Nacional de Investigação das Pescas. Mas a partir daí enveredei pela carreira comercial, onde estive até que me reformei aqui há meia dúzia de anos atrás, ou um bocadinho menos. A sua ligação ao mar também tem uma componente profissional. Uma componente profissional também. Por exemplo, eu posso dizer que uma das, embora no geral estivesse ligada à Biologia Marítima, uma das cadeiras que fiz, que gostei mais de fazer, era a cadeira de Ecologia Animal, e o trabalho foi todo feito debaixo d'água. Foi todo feito sobre uma população de sargos, do Cabo Sardão, debaixo d'água. Foi todo feito debaixo d'água. Portanto, a minha ligação agora ao mar é fundamentalmente em duas vertentes importantes, em duas vertentes mais importantes. É o surf, como é óbvio, que comecei a praticar desde muito miúdo, ainda não havia pranchas e ainda não tinha pranchas, não era nada, a fazer as carreirinhas, o body surf, como se chama agora, depois com pranchinhas pequeninas de madeira. Depois, nos anos 70, arranjei a minha primeira prancha e continuei até agora, que, graças a Deus, ainda fisicamente consigo estar dentro de água e bem. Entretanto, o mergulho e a caça submarina foram outro componente, foram mais dois componentes muito, muito importantes. Eu tirei o meu curso de mergulho em 1969 e desde agora até aí o mergulho, a caça submarina, o surf, etc. Continua a mergulhar? Tenho continuado e pronto, e é uma atividade que me agrada imenso. Hoje estou um bocadinho constipado devido a algumas asneiras, tenho os ouvidos perfeitamente tapados devido a algumas asneiras que fiz no último mergulho, apanhei muito frio e isso tudo e não tratei de mim convenientemente. A costa, além de ter essa componente de ligação ao mar muito intensa, aliás, quando eu estava em Lisboa, durante os meses de inverno, os meses em que não vinha cá, ou que vinha aqui à costa esporadicamente, havia sempre aquele simbolismo que a costa era as férias, era o lazer, era estar lá, era rever amigos,
eram as festas de garagem, era um ambiente perfeitamente diferente. E é essa súmula de recordações e dos outros interesses e a presença agora da família, porque toda a minha família mora lá, não é? O meu filho mais velho mora em Cascais, mas como também está muito ligado ao mar, mas toda a gente, o resto da minha família mora na Costa da Caparica, portanto é uma ligação muito forte, é muito intensa. Eu ia lhe perguntar, disse-me que nasceu em 51 e depois a primeira vez que vem para a Costa é fazer férias. Sim, Era muito, as pessoas de Lisboa vinham mais para a Costa, nessa altura iam muito para a linha de Cascais. Vamos lá ver, não era muito, vamos lá ver, o que os meus pais faziam, desde que eu era pequenino, pronto, desde que nasci, era arranjarem forma de passarem primeiro um mês só, depois acabámos por ficar 3 meses e às vezes 4 meses por ano na Costa da Caparica. Alugávamos casa, nunca chegámos a comprar casa aqui, alugávamos casa na Costa da Caparica, muitas vezes alugávamos a casa ao ano, mas vinhamos só 4 meses e vinhamos cá passar uns fins de semana e isso tudo. Essa era a forma que tínhamos de estarmos mais presentes. E incentivávamos isso, eu e o meu irmão incentivávamos isso, quer dizer, fazíamos com que não se esquecessem de virmos para a Costa e de nos trazerem cá, porque tínhamos cá amigos. Infelizmente agora, o que sucede agora é que a maior parte do nosso grupo de juventude da Costa da Caparica, principalmente naqueles primeiros anos, os anos teenagers, 12, 13, 14, 15, 16, 17, são pessoas que nunca mais voltaram lá. Portanto, dessa altura, pouca gente, ou praticamente ninguém, mora na Costa da Caparica ou volta lá de vez em quando. Em contrapartida, depois dos 18 anos até aos 22, 23, etc. e tal, sim, isso, temos um grupo grande de amigos que vai lá. Todos eles tinham a mesma maneira de proceder, a mesma forma de proceder. Portanto, iam aos fins de semana, iam nas férias grandes. É preciso... Eram, sobretudo, pessoas que não viviam na Costa o ano todo. Os seus amigos eram pessoas que iam lá passar férias também. Sim, a partir de determinada altura eu comecei a viver lá durante o ano inteiro. Pronto. Mas além disso, havia pessoas que tentavam ir mais tempo. Embora tivessem a sua residência fixa em Lisboa, a maior parte delas em Lisboa, se não 100%, faziam o possível para lá estar mais tempo. Faziam o possível para, em vez de prolongar o fim de semana, se tinham que ir a Lisboa, na altura, por exemplo, em que ainda não havia a ponte, na altura, depois saíam um dia ou dois para ir a Lisboa e tentavam fazer o resto do trabalho de uma forma diferente ou na margem sul, mas fundamentalmente o que acontecia é que havia um espírito muito grande de reencontro. A outra coisa que era interessante é que nem todas as pessoas, e se calhar aquelas que eu mencionei há pouco já não vão lá e que aparecem lá muito menos vezes, isso tudo, mas havia um grupo de pessoas que se deram muito bem com os habitantes, com os locais da Costa da Caparica. Os locais da Costa da Caparica eram fundamentalmente, como sabem, com dois posicionamentos, chamemos-lhe assim, diferentes. Uns eram os pescadores, que era a população maior, e os outros eram aqueles chamados das terras da costa, que eram aqueles que se dedicavam à agricultura, que era uma população do Algarve. Como sabem, havia uns ilhos, os ilhos vieram a maior parte das pessoas que pescavam, trouxeram ar de chávega e isso tudo, e do Algarve trouxeram também alguns pescadores, mas fundamentalmente era a componente agrícola e até inclusive uma componente florestal, porque foram os responsáveis pela reflorestação daquela mata da Cáceres da Costa da Caparica para, inclusive, salvaguardar um pouco as dunas. Mas nós dávamos com toda a gente naquela altura, não havia problema nenhum. Íamos à praia, remávamos nas chatas. Houve uns, quando eu comecei a mergulhar com mais força, a mergulhar de garrafas e tudo, que nos levavam, por exemplo, ver o naufrágio. O Laura Scott foi aquele barco que afundou na Costa da Caparica. Portanto, tínhamos um relacionamento bom. Aquela separação que havia entre os pescadores e os banhistas, ou seja, os veraneantes e os que moravam lá durante todo o ano, para a maior parte de nós, aqueles que realmente se sentiam
incluídos no espírito da Costa da Caparica, praticamente deixou de haver. Virmos para a Costa da Caparica antes da ponte era um caos. Porquê? Porque eu cheguei a estar 3, 4 horas com os meus pais, não é? No ferryboat, porque trazíamos sempre o carro e tínhamos que vir de ferryboat. Quando havia quando nós pressentíamos que houvesse uma grande aglomeração de gente para vir para a Costa da Caparica, nomeadamente naquele período antes das férias ou num fim de semana especial, o que nós fazíamos, nós e não só nós, não era? Íamos dar a volta pela Ponte de Vila Franca, não havia mais ponte nenhuma, dávamos a volta pela Ponte de Vila Franca, íamos até à costa, aproveitávamos e fazíamos um passeio. Mas era sempre muito complicado. Eu lembro-me que, por exemplo, a minha mãe e o meu pai, que trabalhavam em Lisboa, havia uma altura que, por ser muito complicado irem digamos assim, de carro, não é? Apanhavam o barco ou na Trafaria ou no Porto Brandão. A minha mãe não trabalhava muito longe, porque estava na Praça de Comércio, trabalhava no Estado naquela altura, e o meu pai também ali naquela zona da Rua de São Paulo, de maneira que era fácil para eles saírem do barco e arrancar para lá. E muitas vezes iam-me buscar quando eu ficava, por exemplo, um dia em casa dos meus tios ou ficava um dia com a minha avó na minha casa de Lisboa, iam-me buscar depois e lembro perfeitamente de fazer a travessia de barco, num barco pequenino, num ferryboat, como é óbvio. E recorda-se da primeira vez que passou a ponte? A primeira vez que passou na ponte? A primeira vez que passei na ponte, eu tenho aí, ainda outro dia me tentei lembrar, a primeira vez que passei na ponte, porque é assim, eu tenho a certeza absoluta que foi a inauguração, ou seja, que atravessei no dia da inauguração, pronto. Mas foi uma coisa que não me deixou, digamos assim, uma recordação muito forte. Nos dias a seguir, em que se começou a usar a ponte de uma maneira mais rotineira, sim, lembro perfeitamente, e que era, nós estávamos, não foi o atravessar a ponte, porque atravessar a ponte é um ato simples, é entrar num lado e sair no outro. Era ao chegar à costa, porque tínhamos a utilização das vias rápidas que não havia naquela altura. Naquela altura, antes da ponte, quando nós, por exemplo, saíamos no ferryboat em Cacilhas, tínhamos que dar a volta toda por cima e passávamos na zona do Monte da Caparica, etc. E tal, isso tudo, e depois é que descíamos, descida dos Capuchos, Célebre, etc. E tal, para entrar na costa. Agora, os acessos é que foi realmente a experiência maior. Lembro-me de outras coisas, miúdo também, da inauguração do Cristo Rei, ainda não havia a ponte, não é? Mas lembro-me de irmos perfeitamente àquele alto não é o Alto do Duque, é o outro alto, ali na zona de Monsanto, íamos ver o acender das luzes no Cristo Rei. E a margem sul, já agora não toco na margem sul e Almada. Almada e a margem sul era, para nós miúdos naquela altura, portanto eu estou a falar 60 anos, pronto. Almada era um bocadinho o passaporte para o desconhecido. Por exemplo, eu lembro-me de virmos ajudar os meus tios não tinham carro, e iam para Elvas, costumavam ir regularmente a Elvas, tinham lá casa, o meu tio era médico lá em Elvas. E nós às vezes vinhamos com ele, atravessávamos o rio, não é? E parávamos em Cacilhas, e em Cacilhas, como sabem, é que era o grande centro rodoviário da altura, todas as caminhonetes para o sul partiam dali, não é? E então nós ficávamos sempre a olhar, e quando a caminhonete se ia embora, lá vai fazer uma aventura, porque vai para um sítio que é longe, não é? Que nós não temos acesso. A partir da altura em que a ponte começa a funcionar, as coisas começaram a tornar-se mais fáceis, as distâncias encurtaram, inclusive para a Costa da Caparica. O boom de população na Costa da Caparica foi muito grande, uma coisa... Depois da construção da ponte? Depois da ponte, foi muito grande, depois de abrir a ponte, uma coisa perfeitamente incrível. A construção também aumentou, aliás, é fácil de ver. Depois, o segundo boom é depois do 25 de Abril, porque há digamos assim, um aumento incrível naquelas zonas todas da Charneca, nas zonas periféricas, isso tudo, no Monte da Caparica, isso tudo, um aumento da construção clandestina, e naquela altura ninguém ligava muito se era clandestino, se não, de maneira que aquilo foi um boom muito, muito grande. É óbvio que a Costa da Caparica agora
está cheia de gente, não é? Costa da Caparica agora está cheia de gente e cada vez mais, cada vez mais, às vezes com alguma falta de, talvez natural, capacidade de resposta no que diz respeito a este aumento da população tão grande. Era isso que ia perguntar pelas diferenças na paisagem e na construção na costa, porque quando começou a ir lá, calculo que quando começou a ir para a Costa da Caparica no verão, quando era criança e jovem, calculo que mesmo com muita gente que viesse de Lisboa não fosse nada semelhante ao que é hoje, ou as praias já estavam muito cheias. Como é que era o verão quando era jovem? Não, vamos lá ver, quando nós saímos de casa, não é? Pronto, estávamos na costa, vamos ver dois figurinos distintos. Um era virmos no primeiro dia em que vinhamos para a costa, por exemplo, no fim de semana, a costa tinha a praia cheia, como é óbvio, não é? Não temos dúvidas nenhumas. Mas havia uma concentração muito grande nas praias chamadas praias do centro. Qual eram as praias do centro? A praia do Tarquínio, do Bexiga, do Ivandro, a Praia Nova. Nessas praias havia a grande concentração de gente. Depois havia um bocadinho para o norte, portanto, Praia do Norte, Marcelino, Estrela do Norte, que eram os banheiros daquela altura, e para o sul a única coisa que havia era, ou que começou a haver quando abre o Transpraia, o comboio da Costa da Caparica, eram as praias do sul, sempre com muito pouca gente. Quando nós estávamos a passar férias na Costa da Caparica, durante os dias da semana, a praia era perfeitamente aceitável, tinha gente, mesmo, eu estava em frente à Praia Nova, mas mesmo na Praia Nova, que já fazia ainda parte, digamos assim, era a praia mais a sul das praias centrais, mas mesmo assim estávamos perfeitamente à vontade, não havia problema nenhum. Com um areal muito grande, que não tem comparação com o areal de agora. E nessa altura, a nível de construção, ainda não estavam muitas diferenças? Em termos de construção, lá. Em termos de construção da Costa da Caparica, começa a haver um boom grande da construção nos anos. Eu ia fazer aqui uma diferença, está a ver? E a primeira diferença que fazia era nos anos 60. Nos anos 50, 60 começam-se a construir vivendas e algumas coisas, alguns prédios pequenos. Depois, nos anos 70, começa-se a construir muita coisa. Por exemplo, quando nós chegamos à costa, eu penso que seja no final dos anos 60, meados dos anos 60, chegamos à costa agora, temos do lado esquerdo uns prédios amarelos, isso é tudo meados dos anos 60, não é? Pronto. Depois as torres Europa, de lado de baixo, a caminho do campo de futebol, isso tudo, já é anos 60, início dos anos 70, penso eu, não me quero enganar. E depois o boom que há, o grande boom de construção, é a partir de 74, agora. E agora há alguma construção, como é óbvio, mas a construção que há é de deitar abaixo umas coisas e construir em cima. Não avançamos em grandes... Não avançamos em expansão, avançamos em renovação. Penso que é mais agora, embora haja sempre expansão, como é óbvio, não é? Muda-se definitivamente para a costa com 25 anos, não é? Viver, sim. Eu mudei-me naquela altura para a costa por dois motivos distintos. Primeiro, ou por três motivos distintos. Primeiro, porque sempre quis viver na costa. Em segundo lugar, porque a minha namorada naquela altura morava na Costa da Caparica, casei-me com ela depois. Pronto. Em terceiro lugar, porque estava mais perto do mar e havia coisas que fazia que eu ali aproveitava para fazer e que não podia fazer, obviamente, em Lisboa. O meu grupo de amigos naquela altura também estava muito ligado à Costa da Caparica, foi outra coisa que me influenciou. Mas, fundamentalmente, foram esses três fatores que fizeram com que eu fosse para a Costa da Caparica. E agora, do início, como é que começa a sua relação com o surf? Como é que começa a história do surf? Eu digo-lhe como é que... body surf, primeiro? Sim. Pronto, começa... Era eu miúdo ainda, 13 anos, 14 anos, comecei a fazer body surf. Nós não tínhamos acesso... O único acesso que tinha a imagens... Houve um filme que passou no antigo cinema da Costa da Caparica, que é onde é um centro comercial agora. Houve um filme que passou daquela série de filmes da Califórnia antigos em que mostravam umas cenas de surf. Eu vi esse filme. E a única imagem que eu tinha do surf naquela altura era uma página central, um centerfold de uma revista francesa que era o Paris Match, e nessa revista aparecia lá um fulano a fazer uma onda grande, e eu disse, isto é uma das coisas que eu tenho que fazer, quer não. Era eu muito miúdo, mas não tínhamos acesso a nada disso. Depois começámos a fazer carreirinhas, porque já naquela altura os nadadores salvadores
entre como banheiros que havia na Costa da Caparica, já faziam umas carreirinhas, o meu pai fazia carreirinhas, os amigos também faziam carreirinhas, nós começámos a fazer carreirinhas. Não, ainda não, só com o corpo. Depois, começámos a perceber que se calhar, para ter um melhor deslize, era melhor arranjarmos umas pranchinhas. Íamos à estância da Costa da Caparica, ali onde é o mini preço atual, na Avenida Dom Sebastião, comprávamos umas pranchas de contrapacado, cortávamos aquilo em forma oval e envernizávamos por causa da água e íamos para a água com aquela coisa e fazíamos as carreirinhas deitado, mas com aquilo era ótimo. Continuei sempre a fazer body surf. Entretanto, lembro-me que há um dia, com 15 anos ou qualquer coisa assim, que aparece um fulano com uma prancha de surf na Costa da Caparica. Eu penso que tenha sido o Pedro Martins de Lima, que já não está entre nós. Eu fui o surfista mais antigo da Costa da Caparica. Se fosse vivo, teria praticamente 90 anos agora. E eu pedi-lhe a prancha. Enchi-me de coragem e pedi-lhe a prancha emprestada. Andei ali a experimentar, depois bati com a prancha nas pernas de uma senhora, arrependi-me logo, devolvi a prancha para não haver problemas. Mas quando ele apareceu com a prancha, deve ter ficado tudo em alvoroço, não? Como? Quando ele aparece lá com a prancha, deve ter ficado tudo em alvoroço. Eu fiquei, finalmente está aqui uma prancha. Fiquei completamente, olha, aqui uma prancha, vou ver como é que é e como é que não é. Entretanto, a minha fase da caça submarina começa com muita força, porque faço parte da seleção nacional, entro em provas, etc. e tal. Tinha um amigo meu, que é o Tony Besson Bastos, que é um grande nadador e olímpico, etc., que é uma pessoa muito conhecida, um grande desportista nacional. E um dia passo por casa dele, eu tinha uma casa na praia, na altura em que ainda havia casas na praia, e eu olho para cima da casa dele e no telhado estava uma prancha de surf. Chego ao pé dele, ó Tony, então, mas tens uma prancha de surf ali? Pois tenho uma prancha de surf, isto é do Alberto Paz, deixa uma prancha aí, eu já experimentei, não me jeito com isso, E disse, vou pedir ao Alberto para me emprestar, leva já isso. Ele levou. Leva já isso. E eu agarrei e trouxe. E recorda-se da primeira vez que entrou no mar a remar? Recordo-me perfeitamente. Esses momentos recordam sempre para dentro da água. A prancha escorregava um bocado, porque eu não sabia que era preciso pôr o wax na prancha. Mas lá me safei, apanhei uma ondinha, só as esponjas. Entretanto, nesse ano, os irmãos Rocha, que são pioneiros do surf em Portugal, de Carcavelos, vieram trabalhar como nadadores salvadores para a Praia de São João. E vieram a correr dizer-me, olha, estão os fulanos com as pranchas de surf lá. Eles já faziam surf naquela altura. E eu fui ter com eles, começámos a falar, eles ensinaram uma forma para fazer um wax, uma cera caseira, e eu comecei a fazer surf com isso. E foi a partir daí que eu começo a fazer surf e a contactar com uma população que já existia. Os dois primeiros núcleos foi São Pedro de Estoril, Carcavelos, ou seja, a linha de Estoril, São Pedro de Estoril e Carcavelos e a Costa da Caparica. Mas eu não tinha ninguém na Costa da Caparica. Eu era o único que morava cá e que não tinha ninguém a fazer surf comigo. Começou a surfar praticamente sozinho na costa. Era o único que estava lá. Portanto, era uma atração, imagina as pessoas. Mas há uma situação gira. As pessoas começaram a vir para cá. Entretanto, nesse verão, no verão a seguir, aliás, juntam-se mais dois amigos meus que não tinham prancha, da Costa da Caparica, vêm-me dizer que um amigo nosso, que eu já não via uma data de anos, há um amigo nosso que também tem uma prancha, comprou uma prancha e gostava de vender. E eu disse, mas quem é? É o Carlos Macário. O Carlos Macário foi diretor do Museu do Ar, salvo erro, o tenente-coronel agora, foi piloto de caça durante a Guerra Colonial e não sei o quê, e era uma pessoa desportista, isso tudo. Voava de 3 maneiras distintas, com motor nos aviões de caça, sem motor nos planadores e sem avião, porque também fazia trapézio no ginásio clube, no Lisboa Ginásio Clube. E eu fui-me encontrar com ele, já não te vejo há muito tempo, pois, eu não sei o quê. Tens que me ensinar como é que é isso, para a prancha não escorregar, porque então ele tinha comprado umas botas com uma espécie de ventosas, que era para não escorregar, mas não funcionava. As pranchas nessa altura já eram de fibra? Já era de fibra a prancha?
Pranchas já eram pranchas de fibra normais, etc e tal, mas tudo... Mas eram tudo longboards ainda, ou já? Não, a prancha dele, ele tinha longboard, não era? Mas a prancha dele, aquela minha, a primeira, que era do Alberto Paz, que me emprestaram depois e foi para mim, era um longboard. E a prancha dele já era uma prancha pequenina, porque nem nessa altura, se tínhamos que voltar atrás e fazer um atalho na história do surf a nível mundial, porque nessa altura começa a haver a evolução. Já nos anos 65, sensivelmente, começa a haver a evolução das pranchas grandes para as pranchas pequenas na Califórnia, fundamentalmente na Califórnia, não no Havaí, mas na Califórnia, porque devido à influência de um fulano que era o George Greenough, que era um fulano perfeitamente inovador, começou a criar pranchas pequenas e a fazer manobras que não se conseguia fazer com pranchas grandes. Esses seus amigos, as pranchas vinham todos dos estrangeiros, certo? Perdão, não ouvi. As pranchas desses seus amigos, as trouxeram, sim, onde é que eles compravam? sim, essas pranchas, por exemplo, esse amigo meu, Alberto Paes, conseguiu comprar a prancha em França. As outras pranchas que chegavam cá eram através dos traveler surfers, dos fulanos ingleses, fundamentalmente ingleses, e alguns franceses que vinham do norte, entravam no norte de Portugal. Às vezes havia uns que faziam surf em Biarritz, depois em Espanha, e depois passavam para o norte de Portugal. E à medida que iam ficando sem dinheiro, vendendo as coisas. E então os Carcavelos e São Pedro de Estoril tinham sempre pranchas primeiro que a Costa da Caparica. Isto ao longo dos anos, até começámos a ter pranchas de fabrico próprio. Na década de 60 já tinham turistas esses que vinham cá para surfar? Como? Na década de 60 já apareciam por cá ingleses e franceses para... Nós tínhamos uma população... Nós começámos a ter fulanos estrangeiros a virem cá surfar. Nos anos 60. Há uma reportagem gira da Nazaré, fulanos a fazerem surf na Nazaré, não nas ondas da Nazaré, como é óbvio, mas na praia principal. Há uma reportagem gira. Depois, há outros que esporadicamente aparecem no Estoril, também no início dos anos... Pensa-se que esses serão os que terão lançado as bases para os núcleos de São Pedro de Estoril e de Carcavelos. Mas sempre houve. Aqui na Costa da Caparica era raro passar. Era raro passar porque até ver a ponte, digamos assim, não havia motivo para vir cá. E quando chegavam aqui a Lisboa, o trajeto deles era direto a Marrocos. Portanto, não tinham necessidade de vir à Costa da Caparica. Iam diretos a Marrocos e chegavam ali ao Algarve, vendiam as carrinhas, ou às vezes vendiam as carrinhas até aqui, para ir para Marrocos, ou então, pura e simplesmente, vendiam as carrinhas e iam-se embora para casa. Nós estivemos hospedados nas nossas casas, fulanos da Nova Zelândia, fulanos da Austrália, fulanos de Inglaterra, que vinham cá, não tinham onde ficar e nós abrimos as portas. Isto já nos anos 70, isso tudo. Mas a história é essa. Entretanto, pronto, faz-se o núcleo da Costa da Caparica, começam a aparecer mais 2, 3. Eu lembro-me que um dia estava sozinho na Costa da Caparica, não havia ninguém, um dia de inverno, com a prancha debaixo do braço, andar por cima de Pontão, encontro Nuno Taveira, que era de Lisboa e depois passou a ser da Costa da Caparica, tendo em conta a permanência quase efetiva dele lá. Foi o segundo. Entretanto, depois o Jorge Larusso, o Carlos Craveiro, o Camané Rolim, foram-se juntando pessoas que iam para a Costa da Caparica ou que tinham casa na Costa da Caparica e começaram a fazer surf depois de nós. Entretanto, criámos um núcleo, não é? Aliás, estão aí documentos, depois vão ver. Criámos um núcleo, esse núcleo decidimos oficializá-lo, o núcleo, acho que foi em 1980, em 80 mesmo, que oficializámos o clube. Até aí depois há encontros, ao encontro do início do clube, ao primeiro encontro para uma pseudo-seleção nacional, há um primeiro encontro com o Surfing Clube Portugal, de São Pedro de Estoril. O nosso clube é o segundo a ser oficializado, creio eu. Que é o Caparica Surfing Club, que começou a funcionar com um caráter muito lúdico, digamos assim, não com um caráter competitivo por aí além, mas mais lúdico, digamos assim. Já chegavam muitas imagens? Tinham acesso a revistas nessa altura já tinham mais acesso a revistas com fotos de surf? Como é que nós tínhamos acesso? Vídeos? A esse tipo de imagens, sim, essa informação toda? As informações todas nós tínhamos revistas, a Surfer Magazine, etc. Tal, que era o que nos davam
imagens. Na televisão praticamente não tínhamos nada, não é? Nessa altura não tínhamos nada e chegávamos a disputar quase que à tareia revistas em segunda mão, porque queríamos ter alguma informação e não tínhamos. Porque eram revistas que também só vinham do estrangeiro, só se alguém foi só... Eram revistas que vinham do estrangeiro, certo? Só assim... Às vezes apareciam. Em Lisboa já conseguiam comprar? Sim, nós nunca soubemos qual era o critério. Mas, por exemplo, nós íamos, por exemplo, à Bertrand, à Baixa, e às vezes aparecia uma revista de surf. Mas não era constante. Portanto, eu tenho a impressão que isso tinha a ver com distribuidores internacionais que punham uma série de revistas, olha, toma lá mais umas, não é? E aquilo aparecia cá. Mas não havia constantemente uma... Nós não chegávamos e não encontrávamos, não é? Não encontrávamos. Depois começou a haver mais alguma informação. O Correio da Manhã, eu tenho aí também, o Correio da Manhã faz a primeira reportagem comigo e com o Carlos Macário na Costa da Caparica, tira umas fotografias, etc. Quando nós começamos a fazer as primeiras provas, os primeiros encontros, chamemos-lhe assim, eles começam a estar presentes. Entretanto, a televisão vai-se interessando a pouco e pouco, de vez em quando fazia umas reportagens, umas coisas pequenas. Depois, sim, quando o surf tem aquele boom todo, eu agora podia estar aqui horas e horas a falar, não é? Porque a Costa da Caparica, São Pedro de Estoril, Carcavelos, o núcleo de Figueira da Foz, o núcleo do Porto, eu fazia parte da organização nessa altura, faz o primeiro campeonato nacional de surf em Ribeiradilhas. Em que ano? Em Ribeiradilhas. Salvo erro em 78, salvo erro. Mas eu tenho aí os dados. Tenho os dados todos. E participa já? Hã? Participa no campeonato? Eu participei no campeonato. E já tinha surfado em Ribeiradilhas? Eu entrei em veteranos, não havia praticamente uma classificação para aí alguém. Naquela altura já era veterano, embora eu tivesse 78, tinha 27 anos, sim, portanto, foi o primeiro campeonato que houve em Ribeiradilhas e o primeiro campeonato que houve em Ribeiradilhas, mas Ribeiradilhas já era conhecidíssima dos travelers surfers, todos os surfistas adoravam Ribeiradilhas. Havia ondas que conheciam, mas que ninguém dizia, que era o caso dos coxos, que é uma onda todo de bico calado para não haver problema nenhum. Agora, Ribeiradilhas era uma onda muito mais acessível e mais fácil. Entretanto, faz-se esse primeiro campeonato sob o patrocínio da Federação Portuguesa de Atividades Submarinas, ou de Atividades Subaquáticas. Porquê? Porque não havia uma federação. E então, o Alberto Paes, o dono da prancha, da minha primeira prancha, o Alberto Paes era da federação, eu era da federação, era vice-presidente da federação também, porque estava ligado ao mergulho e à caça submarina, e o Antero Santos, que é ainda diretor do Jornal de Notícias de Duplo Mar, tinha dois filhos que também faziam parte do Surfing Clube Portugal de Estoril. E ele fazia também parte da federação. E então apadrinhou-se, digamos assim, o evento. E a partir daí é criada a Federação Portuguesa de Surf. Eu sou sócio número 9, ou lá o que é, assim, uma coisa do estilo. Que é a mesma que existe agora e que tem a importância que tem. A partir daí, isto não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica. As coisas começam a alastrar com uma velocidade, com uma coisa incrível. Eu lembro de ir a praias onde ficavam parvos a olhar porque nunca tinham visto uma prancha de surf e agora, quando chego lá, tem 4 escolas a trabalhar. Portanto, é o que acontece agora. Portanto, fomos evoluindo. Nós depois passamos o Caparica Surfing Club a amigos nossos, que tomaram mais conta da vertente competitiva, digamos assim. Entretanto, as coisas foram evoluindo, eu continuei sempre a fazer surf. Há uma altura, em 1990, em que eu deixo de fazer surf em pranchas pequenas e volto outra vez ao longboard, isto empurrado um bocadinho pelo Nick Urício, que é da Semente. Eu tinha que voltar aqui atrás outra vez e dizer que a Semente originalmente quase que começou na Costa da Caparica. Primeiro chamava-se Lipstick. O primeiro surfer? O primeiro shaper português. Eu agora fico um bocado dividido. O primeiro fulano a fazer pranchas de surf em Portugal, a sério, foi o António Pereira Caldas.
que depois recebeu a ajuda do Nick, americano, e que fez a Lipsticks, na Costa da Caparica. Havia umas tentativas feitas em casa, nomeadamente do Nuno Taveira. Sei que na zona de Carcavelos e em São Pedro Estoril também houve alguém que tentasse fazer umas pranchas aí. Mas o primeiro shaper a sério foi o António Pereira Caldas. Lipstick é a primeira barca de pranchas portuguesas, indiscutivelmente, da Costa. Depois, o António morreu, o António Pereira Caldas morreu, na altura em que o surf teve uma componente extraordinariamente duvidosa, porque era conectado de drogas e não sei o quê, o António morreu precisamente por causa disso, e o Nick, que era sócio dele na Lipstick, passa para a Ericeira, juntamente com o Miguel Katzenstein, e fundam a Semente, que é a maior fábrica de pranchas de surf agora. Recorda-se como é que era a fábrica deles ainda na Costa? Na Costa da Caparica? Era uma oficina pequena? Sei, era. Na Costa da Caparica a fábrica era na garagem da casa do António Pereira Caldas, na Avenida de Dom Sebastião, que era uma vivenda na Avenida de Dom Sebastião, onde nós íamos regularmente. Ainda tem alguma... Não tenho nenhuma... O museu, eu entretanto já falo no museu. Não tenho nenhuma prancha. Tive várias, mas não tenho nenhuma prancha. Pronto. Começámos a andar com o longboard, eu dei um empurrão ao longboard, organizei vários meetings de longboard, etc. E as coisas foram andando até aqui. Simultaneamente, a seguir à criação do Caparica Surfing Club, uns anos depois, já com mais gente na Costa da Caparica, criou-se a Associação de Surf da Costa da Caparica, que ainda está a vigorar agora. O Caparica Surfing Club está momentaneamente encerrado, tendo em conta que houve umas discordâncias no que diz respeito à forma de estar do clube. Eu ainda acho que ainda sou presidente da mesa da Assembleia, mas não tenho nada a ver com a gestão propriamente dita do clube. E é o que está a acontecer agora. Depois os eventos começaram a acontecer, não é? Há o Primavera Surf Fest, há o Caparica Surf Fest, etc. Portanto, as coisas cada vez se tornam maiores e mais importantes. Isto para resumir, posso dar mais informação. Como nós entendemos, eu e mais um amigo meu entendíamos que havia necessidade de conservar esta tal história do surf na Costa da Caparica e tudo, resolvemos em 2016 fundar um museu. Fizemos a associação, criámos legalmente a Associação da História do Museu do Surf e fizemos um museu. E começámos a arranjar um espólio. O espólio é enorme, é grande, é giríssimo. Funcionámos sensivelmente durante 4 anos e qualquer coisa. Estávamos sediados, digamos assim, por cima da loja do Luffy, em frente ao Hotel Novo. O museu funcionava às custas da nossa boa vontade. Estava aberto ao público, não tinha ninguém a tomar conta. E depois nós começámos a perceber que as solicitações eram demasiadas, que o nosso espólio também era demasiado para o espaço que nós tínhamos e que não podíamos estar permanentemente a responder às solicitações. Eu cheguei a recebi escolas, dei aulas sobre a história do surf aqui à Universidade Sénior, etc. E tal, fiz várias coisas, mas não podia, obviamente. Entretanto, começámos a pensar que, se calhar, para haver a sobrevivência do museu, o melhor era termos um apoio grande. Nós tínhamos tido uns apoios pequeninos, por participarmos nos eventos que houve lá no parque o Sol da Caparica, etc. E tal. Tivemos uns apoios pequeninos da Junta de Freguesia, que canalizámos imediatamente para estruturas do museu, nomeadamente estantes e coisas assim do estilo. E continuávamos a meter o nosso dinheiro, digamos assim, quando era preciso ir a algum lado ou fazer qualquer coisa, ou nos pediam, tragam umas pranchas aqui, vamos fazer uma exposição. Continuámos a fazer isso. E como não tínhamos apoio, resolvemos por 2 vezes ou 3 vezes, salvo erro, fazer aqui um pedido à Câmara Municipal, para ver se a Câmara Municipal nos ajudava com qualquer coisa. Fundamentalmente, o que nós queríamos era o quê? Nós queríamos espaço, em primeiro lugar, espaço. Podemos ter o espólio, todo o acervo em condições. Em segundo lugar, queríamos ter alguém que pudesse estar em permanência
para mostrar o espólio. Voltando aqui atrás, é claro que nós nunca cobramos entradas, nunca fizemos nada disso, não era tudo o nosso bolso e mais nada. Entretanto, mas se houvesse aqui alguém, se houvesse um espaço disponível, que era o que nós queríamos, mais alguém que pudesse só estar em permanência ou em determinados dias ou isso tudo, nós, por nosso lado, comprometíamos a dar toda a informação técnica para o museu, comprometíamos também a indicar a quem ficasse a tomar conta do ponto de vista financeiro do museu, a indicar quem poderia ter algum espólio que fosse necessário comprar, e continuávamos também, inclusive, a fazer a manutenção da página do museu no Facebook, que agora, desde o início do verão para cá, parei. Quem estava a fazer isso era eu e parei, porque sinceramente não via necessidade de estar entre comas a trabalhar para o boneco, não é? Pronto, estava a fazer a divulgação, mas não vale a pena falar mais nisso, porque não conseguimos o objetivo que queríamos. Então, eu e o meu sócio resolvemos, pura e simplesmente, suspender a atividade do museu, até que aparecesse alguma entidade que nos dissesse assim: sim senhor, toma lá um espaço, nós tomamos conta disto, não há problema nenhum, digam como é que querem expor, ajudem-nos na parte técnica, informem-nos sobre a prancha tal, de quem é que andou com ela, ou porque é que esta prancha era assim, ou qual foi a evolução, ou como é que apareceram as pranchas de trifino, ou quem é que criou a twin fin, pronto, e assim sucessivamente. E nós comprometemos a isso, portanto, voltando atrás, e vocês arranjem o espaçozinho, alguém que lá esteja em permanência, nós continuamos a fazer a manutenção da página, não custa nada, damos a informação toda e canalizamos, inclusive, perguntas que houverem para que tenham mais a ver com o espaço físico e essa coisa toda, com a entidade que ficar a conta disso. Nós nunca tivemos resposta nenhuma. Não há uma perspectiva agora? Não há perspectiva nenhuma. Isto, entretanto, mete-se o Covid pelo meio, como é óbvio. O Covid pelo meio, havia uma Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Cascais estava interessada, mas agora não se pode falar por causa do Covid. A Câmara Municipal do Eiras estava interessada, não se pode falar por causa do Covid. Entretanto, houve pessoas, particularmente por sua iniciativa, não temos nada a ver com isso, creio que vieram falar com a Câmara, então o museu, vocês deixaram o museu agora, como se costuma dizer, de calças na mão e não fazem nada e não sei o quê. Não tivemos resposta até agora, de maneira que a situação continua suspensa. O futuro é assim. Isto já agora que estamos a falar da Costa da Caparica. A Costa da Caparica precisa do surf. O surf faz muita falta à Costa da Caparica. Tem uma importância económica enorme. Quer no que diz respeito ao turismo, nas vertentes da restauração e do alojamento local, tem uma importância enorme, e porque é um ponto, a Costa recebe, além do turismo, a Costa pode vir a receber eventos extraordinariamente importantes do ponto de vista mundial. Já recebe algo, que é esse? Já está a receber, pronto. Mas agora, mas pode receber mais. Vamos lá ver. Se me perguntarem a mim, que sou da velha guarda, então o que é? Se fosses tu que mandasses, como é que era, essa coisa toda, como é que é? Eu dizia uma coisa, como é que fazias? Olha, eu se calhar, agora, embora não ignorasse de maneira nenhuma a vertente competitiva, o que eu ia fazer agora era dar uma importância maior à vertente lúdica. Porque se nós formos ver toda a vertente económica que roda à volta do surf, depende não do competidor, mas depende fundamentalmente do praticante, do que vem. Quem gasta dinheiro é o praticante. Quem vai comer aos restaurantes, quem fica no alojamento local é o praticante. Portanto, eu dedicava-me a isso, dedicava-me a desenvolver mais infraestruturas de maneira que os possamos receber cada vez melhor, a melhorar a imagem da Costa da Caparica, algumas coisas que a Costa da Caparica não tem, como os chuveiros na praia, como as casas de banho públicas, etc. e tal, é necessário. E dedicava-me também a compreender melhor o mecanismo das escolas de surf e a criar formas de as poder colocar noutras zonas que não
nas praias principais da Costa da Caparica. Além das praias principais, irem para outras zonas também. O que acontece agora é que chegamos aos fins de semana e está cheio, está tudo por todo lado. Eu já cheguei ao ponto de, um dia entrar dentro de água, estava a fazer body surf até, portanto, só com barbatanas e... Ainda faz body surf? Ainda gosta de fazer body surf? Eu faço body surf, faço longboard, faço body surf e faço knee surf, que é de joelhos. Entrei no Mundial agora de knee surf em Aveiro. Fez em setembro um ano. Entrei na classe Imortais, que era acima dos 65 anos. Fazia body surf ali, estava a apanhar umas ondas. Estava lá um fulano, pá, que eu não conhecia de lado nenhum, uma escola, montes de miúdos dentro de água, etc e tal, todos atropelados uns em cima dos outros. Nem sei como é que não se afogam, sinceramente. A gente também já fala nisso. Não sei como é que não se afogam. Ah, pá, então... E eu vou fazer... Ah, você não pode estar aqui. O quê? Você não pode estar aqui. Mas... Vocês compraram a praia, etc e tal. Isto aqui é a zona quê? Reservada para escolas eu não conheço. Onde é que está a portaria disso? Esta escola é de quem? É aqui do clube. Era do novo Caparica Surfing Club, que é Caparica Surf Center. Okay. Ah, é? Então digo ao patrão, está aqui o João Movida dentro de água, e que não sai daqui, só sai daqui quando quiser e que apetecer. Claro. Epá, o homem ficou ali, eu fiz mais 2 ondas, ia-me embora, barbatanas debaixo do braço, vem ter comigo, peço imensa desculpa, não sabia que você era o João Boavida, não sabia que era o João Boavida, não sou eu. Vocês não podem dizer isso a ninguém, porque não há ainda nenhum decreto, não há nada, não há nenhuma norma policial que faça com que as escolas tomem conta de um sítio e que as pessoas não possam lá estar. Bom, mas isso é a questão das escolas. Eu acho muito bem, toda a gente tem direito a ganhar dinheiro e a fazer a sua vida. A única coisa que eu quero é regras e dedicava-me perfeitamente a isso. O outro ponto giro que fez com que o surf fosse bem aceite na Costa da Caparica foi o papel importantíssimo que o surf teve no que diz respeito a afogamentos e evitar afogamentos na Costa da Caparica. Eu tenho dito a muita gente, se eu fosse ter em notas as pessoas que lá fui buscar, compravam um automóvel agora pronto. Mas e é isso, é que não é só o facto, digamos assim, de nós termos ido buscar muita gente, fomos buscar milhares de pessoas, nós todos fomos buscar milhares de pessoas dentro de água na costa. Mas não é isso, é o facto da divulgação que fizemos, da aptidão que o surfista tinha de estar dentro da água sem haver problemas nenhuns, foi a divulgação que fizemos do surf como meio de intervenção rápida em situações extraordinariamente graves, como tivemos várias, muito, muito graves. Eu não tive ninguém que morresse nas mãos, graças a Deus. Tenho um amigo ou dois que já lhe aconteceu isso, mas a mim não. Portanto, foi um dos papéis, esse desempenho do surf no salvamento das pessoas foi muito importante e ainda é. Eu este ano já fui buscar um, mas pronto, não interessa. Todos os anos acontece, mesmo com os nadadores salvadores e tudo. Mas... E a perguntar, sempre no início era um bocado mal visto o surf, quando vocês começaram? Como? Quando começámos? Sim. Quando começámos era assim. Eu lembro de estar com o Nuno Johnny, um dos pioneiros, mais o Nuno Taveira, onde é agora em frente ao Tarquini, portanto nós chamámos o Bento, junto ao Esperão do Bento, na Costa da Caparica, ondas de metro e meio máximo, portanto perfeitamente aceitável, um ar bom, lindo, etc e tal, e chegar uma caminhoneta que parou ali naquele parque antigo que havia por trás do Bento, o restaurante Bento, saírem as pessoas todas lá de dentro e quando um montão de gente em cima daquela curvazinha do pontão, não é? Do esporão, não é? Perdão, aquela curvazinha, um monte de gente, saímos dentro de água e depois, estavam aí as pessoas todas a rezar com medo que vocês estivessem a afogar. Em contrapartida, chegámos a ter grandes pegas com os cabos do mar que nos mandavam sair dentro de água porque entendiam literalmente que nós não íamos lá fazer nada. Quando começaram a perceber que nós lhe dávamos uma mãozinha em determinadas situações, as coisas foram acalmando. Mas houve pessoas, horas dentro de água, tenho amigos meus que tiveram horas dentro de água com o cabo do mar a apitar e eles andavam de uma praia para a outra e não saíam enquanto o cabo do mar não se fosse embora. Saíram praticamente de noite dentro de água, não é?
Agora, o surf é aceito, não é? Não tem problemas nenhuns. Houve em contrapartida, quer na costa, quer em Carcavelos, quer em São Pedro Estoril, mais em Carcavelos do que na costa, mas na costa também, uma conotação negativa nos anos 70 e início dos anos 80. Uma conotação muito negativa, porque às vezes as pessoas ligavam o surf à droga, etc. e tal, coisa que não podia, embora houvesse, não é? Embora houvesse. A situação era transversal em todo lado, não era só para nós. Mas a imagem do surf e não sei o quê, tanto que eu posso contar que na minha carreira de gestão eu tinha um cargo relativamente importante na distribuição, eu não vou adiantar mais, e em que ia todos os dias de camisa e gravata trabalhar, e que eu chegava à hora do almoço, e quando sabia, às vezes não tinha hora de almoço, não é? O trabalho era intenso. Mas quando tinha uma possibilidade, eu estava em Cascais, quando tinha uma possibilidade, dava uma fugazinha, tinha a minha prancha de surf, era um longboard naquela altura, em casa de um funcionário meu, e ele dava-me a chave, eu ia lá buscar o longboard a correr, meteu em cima do carro, arrancava para São Pedro Estoril, para Carcavelos, fazia meia horinha à Benfica, como se costuma dizer, e tinha um garrafão de 5 litros de água no carro, atirava para cima de mim de inverno e tudo. Arranjava, ia-me embora, metia-me, não comia, mas chegava lá impecável, pronto. Quando é que começaste? E fui conotado, e era uma conotação negativa. E depois disseram-me assim, sabes, o grupo não está a ver bem, porque isto disseram particularmente, não é? A malta até pensava que tinhas uma namorada ou qualquer coisa assim, para fugir sempre à hora do almoço e não vires almoçar com a gente. Mas quando aí besnagaram e começaram a ir soprar que tu ias fazer surf, aquilo caiu mal aí na parte de cima, lá do grupo. Bem, pronto. Portanto, vocês já estavam a ver a conotação negativa que havia naquela altura. Bom, primeiro começaram os fatos de mergulho, não é? Os fatos de mergulho, os fatos de caça submarina, já havia os fatos de caça submarina que começaram em 1960, 59, 60, 61, sensivelmente. E o meu primeiro fato de surf foi a parte de cima do fato de caça submarina. Pronto. Não tinha mais nada. E depois começaram a aparecer cá também em segunda mão, anos 70, 72, 73, sempre comprados aos bifes que vinham cá fazer surf, não é? Nada de que representasse. Foi nessa altura. Depois começam a aparecer umas casas que têm algumas representações, mas representações pequenas, porque se calhar até nem eram as melhores, compravam material que naquela altura era, e vendiam como se fosse material de surf, mas era material que naquela altura era mais adequado ao ski aquático ou qualquer outro estilo, não é? Portanto, não era o ideal. E depois, mais tarde, é que se começam a implantar cá as marcas boas. Eu lembro, o primeiro fato que tive foi o meu pai que trouxe dos Estados Unidos, porque não havia cá sítio nenhum que comprasse. Havia facilidade, o fato passava na alfândega, não tinha problema nenhum, e o meu pai trouxe-me um fato lá, mas a maior parte dos fatos... E depois começou a haver, também é importante dizer, começou a haver algum comércio da parte dos fulanos que vinham cá. Começaram a perceber que, espera aí, se eu for a Portugal consigo vender mais de coisas. Então eram capazes de comprar uma série de material em Inglaterra, o material já tinha fábricas de pranchas e fábricas de fatos de surf, a Gull, por exemplo, e a Second Skin, compravam material lá, enchiam as carrinhas de material até acima e vendiam tudo aqui. Era material novo. Eu tive pelo menos 2 pranchas compradas assim. Uma Roger Cooper e uma Bruce Palmer. 2 shapers conhecidos ingleses. Novinhas, acabadas de fazer. Tive 2 pranchas assim. E o surf, pronto, é como tudo, as pessoas vão falando umas com as outras, começou a ser moda, agora tem uma importância muito, muito grande. Seixal vai ter uma piscina de ondas, segundo parece, Óbidos também vai ter uma piscina de ondas, se calhar o sítio melhor para ter uma piscina de ondas era no antigo Onda Park, ali na Costa da Caparica. Mas uma prancha, mas uma piscina de ondas num sítio ao pé do mar, não faz diferença nenhuma, só vai ajudar, como é óbvio, não é? Porque nem sempre o mar está bom, mas não é só isso. Tenho curiosidade
em determinados horários a funcionar 24 horas por dia, por exemplo, aquela piscina na Suíça. Sim, tem calores. São 24 horas por dia, as pessoas vão lá à noite, não tem problema nenhum. Tem curiosidade de surfar numa piscina de ondas? Na Suíça? Gostava? Eu nunca lá fui. Mas tu gostava de surfar numa piscina Gostava de ondas? experimentar porque é matemático. Está sempre a dar. Não é porque é matemática, a onda é previsível. Sim, é verdade. A onda é previsível e a gente, em vez de estar a pensar em o que é que eu vou fazer para estar na onda mais tempo, Ela vai estar lá sempre. além de tirar partido da onda, posso pensar só o que é que eu vou fazer para tirar o máximo partido da onda. Ok? Portanto, a onda é previsível, continua sempre a dar, é previsível. Qual é a sua onda preferida na costa? Não percebi. A sua onda preferida na costa? Em qual A minha das onda praias? preferida depende. A minha onda preferida é sempre. A minha onda preferida é sempre aquela que fica mais perto de casa. Eu moro assim a 10 minutos a pé da praia, com uma prancha debaixo do braço, de maneira que é que fica mais perto de casa. As ondas variam consoante os fundos. Não é? A onda que sempre deu, variando, uns anos dá, outras vezes não dá, uns meses dá, outras vezes não dá. A onda ali de Marcelino, a esquerda de Marcelino funciona bem, de vez em quando a esquerda da esquerda e direita, funciona bem, na Praia do Norte funciona bem, para fazer body surf a cova de vapor é o melhor de todas. Quando está offshore, quando está um vento bom, ou sueste, ou qualquer coisa do estilo, as praias para sul são todas boas, e se os fundos estão bons, mas fundamentalmente aquela prancha, a praia, as ondas na praia do CDS e no Marcelino, para mim, ficam ao pé de casa. Eu no país todo diria que gosto de fazer determinadas ondas, por exemplo a Rifana, fabuloso, Beliche, em Sagres, fabuloso. Quando está bom, e agora já tem um crowd muito grande e tudo, e obviamente Peniche tem um naipe de opções muito grande de um lado ou do outro, posso ir para um lado, posso ir para o outro, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, eu também gosto muito de São Pedro Estoril, por exemplo, longboarding, quando está bom, offshore, norte certo, 1,5 metro, mas quando está bom, é a costa. É onde nós estamos. Há um filme, agora fizeram um documentário em que entrevistam, eu também apareço lá, que foi para o Sol da Caparica, para o festival em São Jorge, que é o 2825, vai dar agora no dia 5 de janeiro, vai dar outra vez na Gandaia, no cinema da Costa da Caparica, no dia 5 de janeiro. Chama-se 2825, e que é o código postal da Costa da Caparica. E eu apareço lá também, e o filme é giro, isso tudo. E o Luffy, que é um dos grandes shapers da Costa da Caparica, acaba a dizer, por muitos sítios onde a gente vá, as ondas, em qualquer parte do mundo, Maldivas, eu lá tive 3 vezes, Maldivas, isso tudo, ondas de sonho, a onda que nós gostamos mais é aquela que fica à porta de casa, e é verdade, é verdade.